Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E o estilo de vídeo de hoje vai ser meio diferente do comum, que no caso esse vídeo vai ser mais uma conversa e tal, sobre o que eu achei da parte 5 de Jojo, como vocês viram aí no título. E bom, eu terminei de ver a parte 5 de Jojo sábado e domingo passado, e foi uma experiência relativamente boa e tal. Eu tava enrolando ela pra assistir, tá, porque a parte 4 eu assisti faz tempo, e a parte 3 também, e a parte 1 e 2 também, tanto que pra vocês terem noção, a parte 1 e 2, se eu não me engano, eu assisti em 2021. E depois a parte 3 eu assisti em 2022, se eu não estou enganado. Foi em 2022. Daí a parte 4 foi em 2022 também, no finalzinho. E daí veio a parte 5 daí. E eu vi ela. No caso, eu assisti ela, como eu falei, esse ano. E bom, eu simplesmente adorei a parte 5. E sobre o motivo de eu ter enrolado um pouco de assistir a parte 5 foi especificamente por dois motivos. E bom, o primeiro motivo é que essa parte é uma das partes que a galera mais fala mal, tirando a parte 1. Que no caso, quando a galera vai falar que qual é a pior parte de hoje, todo mundo fala que é a parte 1, que é o começo e tudo mais. Só que a parte 5 não fica muito atrás disso, muita gente fala que é uma das piores partes de Jojo. E eu acabei ficando com receio, obviamente, por conta disso. Mas eu decidi dar uma chance e eu acabei gostando, na verdade. Parecendo até outra obra, que eu tinha um certo preconceito, mas eu acabei gostando e vou voltar a ver futuramente. Mas isso é papo para outro vídeo. Continuando aqui sobre em relação à parte 5, eu gostaria de avisar que obviamente esse vídeo vai ter spoiler, tá? Até porque vai ter alguns pontos que eu preciso falar o que acontece na história e por que eu gostei ou não gostei. Então, obviamente vai ter spoiler. Mas enfim, dado esse aviso de spoiler, vamos começar falando um pouco agora sobre o protagonista, Giorno Giovanna. Sendo um protagonista que todo mundo fala mal, dizendo que ele é um dos piores protagonistas que tem em Jojo, que ele só não é pior que o Jonathan, ou que até mesmo ele é o pior protagonista de Jojo no geral, contando com o Jonathan ou coisas desse tipo. E, bom, eu sinceramente quero falar um negócio. Por que vocês acham o Giorno um protagonista ruim? Sério, ele é um dos protagonistas mais diferentes que tem em Jojo. Porque ele não é vamos dizer assim, uma pessoa santa, que nem o Jonathan, que aliás eu gosto do Jonathan, tá? Ele é um Jojo que eu gosto bastante. Mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa boa, que está tentando fazer coisas ruins para mudar o mundo. E esse conceito é muito bom, tá? Eu adorei esse conceito dele e tudo mais, dele querer se tornar um gangster e ajudar o mundo das sombras, umas paradas assim. E parar de vender droga para criança também. E mostra muito bem que ele tem suas características misturadas ao Dio e ao Jonathan. E, por sinal, esse quesito dele ser filho do Dio daí é uma parada que, bom, é um conceito legal, interessante, só que não acho que é muito bem explorado em relação à parte 5. Mas não é algo que eu acho que foi esquecido totalmente. Até porque ele é uma mistura perfeita do que seria um Jonathan e um Dio. E eu acho legal assim, mesmo que não esteja no seu, vamos dizer assim, potencial máximo dessa ideia. Mas no geral eu gostei da história do Giorno, de toda a sua evolução também. E bom, o Gold Experience é um stand muito bonito também, sendo ele um dos meus stands favoritos em questão de design. E bom, o Requiem eu não preciso nem falar, né? Um dos stands mais poderosos de toda a obra. Se pá, o mais poderoso se você não contar o Dio Over Heaven, mas como ele não é canônico, a gente meio que ignora. Enfim, Giorno é sim um bom protagonista, tá? Talvez ele deixe a desejar, como eu falei, algumas coisinhas aqui ou ali, mas eu diria que sim, que ele é um bom protagonista. Diferente do Jojo, que, cara, eu vou falar a verdade, eu gosto de todos os Jojos, até onde eu vi, eu gosto de todos eles. Só que o Jojo que sim, pra mim ele sim é o pior protagonista. E sim, eu estou contando com o Jonathan. E bom, eu não pretendo falar muito sobre isso, tá? Eu vou deixar pra isso pra falar num vídeo futuro, caso eu for falar das outras partes de Jojo e tudo mais, se esse vídeo for bem. Ou se me der vontade de falar também, né? Tem isso também. Mas eu vou deixar um pouco isso de fora daí. Mas sim, o Jojo que pra mim é o pior Jojo, por incrível que pareça. Mas eu gosto dele. Mas voltando ao assunto aqui, Giorno pra mim é um protagonista bom. Agora vamos falar sobre o vilão, o Diavolo. E bom, tal como o Giorno é falado como um péssimo protagonista, Diavolo é a mesma coisa, falam que ele é um péssimo vilão, dizendo que ele é o pior vilão de Jojo. E novamente, eu discordo ferramente. Pra mim o pior vilão de Jojo, sem dúvidas, é o Cars. E calma, eu também gosto do Cars, tá? Ele só não é um vilão tão bom quanto os outros, na minha opinião. Mas eu também considero ele um bom vilão. Mas voltando a falar sobre o Diavolo, eu gosto dessa ideia dele ser misterioso e tudo mais, e dividir o corpo com o Dófilo daí. E suas habilidades também são legais. Apesar de que o stand dele em si eu não curto tanto, o visual dele.
Eu sei que é um visual bem diferente e tudo mais, e até combina um pouco de ter, tipo, meio que um rosto principal e um rosto secundário pra representar essa dupla personalidade dele e tudo mais. Mas mesmo assim eu não curto muito o design dele, diferente do Golden Experience. Mas a habilidade eu acho legal. Eu adoro habilidades que envolvam o tempo ou coisa do tipo. E uma habilidade de pular o tempo realmente é bem interessante. Falando agora um pouco sobre os Jojo Bros dessa parte, que são o Narancia, o Abakio, o Fogo, infelizmente, o Mista e, é claro, o Bruno Bucciarati. E cara, os Joe Bros eu só tenho elogio. Menos pro Fuga, obviamente. Mas o resto dos Joe Bros é só elogio, cara. Eu simplesmente adorei as histórias deles, os seus background, e adorei as habilidades de cada um. Até do Abakio, que antes de ver essa parte de Jojo aqui, achava que a habilidade dele seria mega merda, é na real útil pra caramba daí. Talvez não tanto em combate, mas sim, tipo, mais em questão de investigar e tudo mais. Eu simplesmente adorei o aviãozinho Narancia, e mesmo sendo Sex Pistol em alguns momentos irritantes, até deles eu acabei gostando. E até a Trish, que eu jurava que não seria tão marcante assim, acabou se tornando uma das personagens mais marcantes da parte 5, na minha opinião. Então, em relação aos personagens, basicamente só tenho elogio, e não tenho o que reclamar muito. Claro, isso falando dos personagens principais. Dos personagens secundários, aqui ou ali eu acabei não gostando muito de algum, ou não gostando de uma luta específica. Mas, bom, isso tem em todas as partes de Jojo, tá? Nem todas as lutas de Jojo eu acabo gostando. Algumas eu só sinto raiva querendo esquipar, e outras eu acabo gostando. Bom, então a parte 5 é muito boa, né, Kaká? Não tem nada que te incomodou nela, tirando aquele lance do stand do diabo e de algumas lutas, né? Bom, não exatamente. E bom, o negócio que me incomodou um pouco foi que ela é a parte mais, vamos dizer assim, deslocada de Jojo. E isso é algo que muitos fãs também já falaram em relação a ela. Tipo, muitos fãs falam que ela tem energia de filler, ou que ela tem muita pouca ligação com os outros, ou que, tipo, a história é muito diferente ou coisa do tipo. E de fato ela é. Se você reparar, é poucas ligações que essa parte tem com as outras partes. E eu vou dar um exemplo disso. Ou melhor, em vez de eu dar um exemplo, eu vou falar das ligações que tem em relação a essa parte. E vocês vão reparar quão pouco é. Primeiro, o Giorno ser filho do Dio. O que já conecta o Dio nessa parte. Já que se você reparar, o Dio tem toda a influência em todas as partes de Jojo até a 6. E de certa forma tem um pouco da 7, mas não bem ele. Sim a... Bom, eu não vou falar porque é spoiler, mas... Quem leu sabe o que eu tô falando aí. Mas enfim, o Dio no geral tem conexão com todas as partes de Jojo. E até a mesma parte 5, que é a que tem menos conexão. Os personagens usaram o mesmo sistema de poder da parte 3, 4 e 6, que são os stands. O Polnareff voltando na parte 5. E, bom, a participação do Polnareff é algo que eu quero comentar um pouco mais pro final do vídeo daí. Mas, enfim, ele voltando. A aparição do Koichi nos primeiros episódios de Golden Wind. E as pequenas aparições do Jotaro conversando com o Koichi, basicamente. E, bom, até onde eu me lembro são essas as únicas conexões. E se tiver mais conexões e eu não falei aqui, vocês podem deixar aqui no comentário e tal, algumas que eu acabei não lembrando, coisa do tipo. E por mais que pareça uma razão meio boba daí, eu gostaria que tivesse mais ligação com as outras partes e tudo mais daí. Por mais que eu ache que Ventuaro não funcionaria como uma obra meio que solta do Araki, usando outro sistema de poder ou coisas do tipo. Mas poxa, até a parte 4, que é uma parte que, bom, também tem pouca ligação se você for ver daí, ainda assim tem mais ligação de certa forma do que Vento Áureo daí. Eu só não vou me aprofundar muito nisso também. Mas enfim. Essa é uma coisa que acabou me incomodando um pouco. Mas uma parada que também me incomodou bastante em relação à ligação foi como eu falei da participação do Polnareff. Sincero, foi algo que me decepcionou bastante. Porque o Polnareff só serve como basicamente o cara que vai falar o que a flecha Requiem pode fazer, a origem das flechas, e morrer ativando o Sariote Requiem e entrando no corpo da Kokojumbo daí. Sério, se você comparar a aparição dele com a aparição do Jotaro, consegue ser melhor. Mas você deve estar pensando, pô, mas você comparou com a aparição do Jotaro e tudo mais. Você devia fazer uma comparação mais leve, Kaká. Tá, então eu vou comparar papéis um pouco que semelhantes, vamos dizer assim. A aparição do Koichi em Vento Áureo é melhor do que a do Polnareff. E a aparição do Joseph na parte 4 é melhor do que a aparição do Polnareff. E, gente, a participação do Joseph na parte 4 são momentos que eu não gosto do Joseph. E olha que o Joseph, pra mim, é um personagem muito legal. Eu adoro o Joseph. E eu não gosto muito das aparições dele na parte 4.
Eu não gosto muito das interações dele com o Josuke daí. É... São interações que chegam a me incomodar um pouco daí. E eu assasso também os episódios que ele aparece, com a exceção do Hot Red Chili Peppers e tudo mais. E eu, no geral, não gosto da aparição do Joseph da parte 4. E mesmo assim, eu acho a participação dele melhor do que a participação do Polnareff. Mas é claro, isso é algo que me incomoda, tipo, pessoalmente eu e tal. Tudo isso aqui é a minha opinião. Eu entendo vocês discordarem e darem motivos aí no comentário. Mas enfim, eu acho que isso também o que tá afetando meu julgamento é que o Polnareff é um dos meus personagens favoritos de Jojo e tal. E querendo ou não, eu queria ver mais sobre ele. Infelizmente ele acabou aparecendo mais e tal após a parte 3, mas não foi uma participação que eu gostei tanto. Mas enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco diferente e tal, foi eu falando minha opinião em relação a Ventuauro e como que, tipo, eu não entendo como as galera acha a parte 5 ruim. Foi um vídeo mais conversa e tudo mais, tanto que ele não vai ter muita edição. Não como às vezes normalmente fez uma edição muito boa e tal, mas mesmo assim eu queria fazer um vídeo só pra conversar mais. Enfim, se vocês gostarem do vídeo aqui, deixem like e considerem se inscrever aqui no canal. Entre no nosso servidor do Discord. E é isso. Fui.